Então nós estamos estudando o tema o juízo final. Quando nós falamos a expressão juízo final, isso se refere ao juízo do grande trono branco. E é bom sabermos isso porque existem outros momentos de juízo no Novo Testamento. Por exemplo, quando houver o arrebatamento da igreja, a Bíblia fala que nós compareceremos diante do tribunal de Cristo para receber galardões, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Esse é um juízo, por assim dizer, um julgamento, por assim dizer, de premiação para os crentes. Então isso vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. Quando a igreja estiver com o Senhor, se encontrar com o Senhor nos ares, haverá esse momento de recebimento de galardões. Esse é um tipo de julgamento, de juízo só para os crentes. Mas existe o juízo final. O juízo final não é um juízo, um julgamento, um tribunal em que você aparece quando você morre. Muitas pessoas pensam isso, a pessoa morre e comparece no juízo final. Não é assim que acontece. O juízo final não aconteceu ainda. E vai acontecer daqui muito, muito tempo. O juízo final é um dos últimos eventos da escatologia. É algo no final de tudo, é no apagar das luzes da história universal. O juízo final, quando ele for realizado, isso acontecerá com o passamento de todo esse universo. É algo que acontece imediatamente antes da criação de um novo céu e de uma nova terra. Então o juízo final é acompanhado pela destruição de todos os elementos do universo. Pedro fala sobre esse momento, quando os céus e a terra, essas coisas todas serão destruídas pelo fogo. E então será criado um novo céu e uma nova terra. O evento que é concomitante a isso é o juízo final. Então o juízo final é bem no finalzinho da presente ordem. É bem no finalzinho da história da humanidade, quando já este mundo e todo o universo, tudo isso já estiverem nos seus suspiros finais, já no apagar das luzes, como eu mencionei há pouco. Então estamos estudando isso. Nós temos então uma sequência que apareceu aí nos nossos estudos de escatologia, uma sequência de episódios escatológicos, e estamos caminhando para o finalzinho já disso. Nós dissemos que o próximo evento escatológico a tomar lugar na história é o arrebatamento da igreja, que acontece junto com a ressurreição dos santos. Dissemos que esse arrebatamento, acontece a ressurreição dos crentes em Cristo, eles são arrebatados junto com os crentes vivos para o encontro do Senhor nos ares, e então nos céus acontecem as bodas do Cordeiro, e na terra a grande tribulação. Depois disso, acontece a segunda vinda de Cristo, propriamente dita, colocando fim ao império, ao reinado e ao domínio do anticristo. Isso acontece na segunda vinda. Dissemos que a segunda vinda ela tem um caráter bastante belicoso, porque o Senhor vem e quando Ele voltar, no dia que Ele voltar, Jerusalém estará cercada de exércitos, capitaneados pelo anticristo, que desejará varrer o povo de Israel da face da terra, e as nações todas ao redor de Jerusalém, e os israelitas então desesperados ali clamando por socorro, e então o Senhor voltará dos céus. A segunda vinda de Cristo tem esse caráter, um caráter de livramento do povo de Israel, e também vindo para estabelecer o seu reino neste mundo. E então depois disso, quando o Senhor volta, a sua segunda vinda propriamente dita, junto com seus santos, quando se verá no céu o sinal do Filho do Homem voltando, então, quando isso acontecer, Ele estabelece o seu reino, Ele estabelece o seu trono neste mundo, em Jerusalém, numa Jerusalém restaurada, e Ele reina por 1000 anos, diz o Apocalipse. Os profetas falaram sobre esse reino, os profetas todos profetizaram acerca desse dia em que Jerusalém será restaurada. E haverá então uma paz sem fim, dominando toda a terra, porque o Senhor de Jerusalém governará o mundo todo com um cetro de ferro.
e o conhecimento de Deus encherá toda a terra, e haverá paz e justiça em toda a terra. As nações transformarão as suas armas em arados e grelhas. E o reino animal, a natureza, estará em paz. Os animais, todos estarão em paz. Os animais que nós vemos, os animais selvagens que nós vemos aí em constante guerra entre si, tudo isso vai passar e haverá uma paz sem fim sobre toda a terra. Porque o conhecimento do Senhor encherá toda a terra como as águas cobrem o mar. Então os profetas falam sobre esse reino glorioso, sobre essa restauração de todas as coisas. É como se a terra se transformasse num jardim do Éden, cheio de paz e felicidade e riquezas. É assim que o Senhor vai governar. A Bíblia fala que nesse período, as pessoas que viverem nesse período, que entrarem para esse período, morrer aos 100 anos será morrer jovem. Então são coisas interessantes. Fala que o Senhor exigirá que as nações subam a Jerusalém para adorar o seu nome. E as nações que não obedecerem, não cairá sobre elas a chuva. É assim que o Senhor vai reinar. A Bíblia fala que Ele vai governar com cetro de ferro. Ou seja, um cetro que não se quebra e um reinado rígido para manter a paz e a justiça em toda a terra. Porque tudo é dele. Ele governa como Ele quer. E nós estamos então, agora entrando na parte que é no finalzinho desses 1000 anos de governo de Cristo. O milênio, como é chamado. Agora, é claro, já temos mencionado aqui várias vezes que há posições escatológicas diversas. E uma delas, que é uma vertente muito proeminente, especialmente no Brasil, fala que esse reino milenar, com sede numa Jerusalém restaurada, isso está acontecendo agora. Que agora é o milênio. E que esse trono de Jesus, de que fala a Bíblia, é no céu. Então eles diziam o seguinte: todas essas profecias que falam de Jerusalém restaurada, de Jesus governando toda a terra e tudo mais, tudo isso deve ser entendido num sentido simbólico. E nós entendemos que isso está errado. Que se você pegar as profecias e entendê-las no sentido simbólico, você destrói o significado delas. Quando o texto então fala que o Senhor reinará em Jerusalém, isso significa o quê? Que o Senhor reinará em Jerusalém. Então, nós entendemos que a Bíblia diz o que realmente ela quer dizer. Se ela fala, eu não tenho autoridade para mudar o significado das palavras. Eu tenho que aceitar as palavras que estão lá, mesmo quando elas me deixam meio incomodado. E qual é o problema? Digam para mim, qual é o problema? Qual é o problema do Senhor reinar aqui? Qual é o problema? O Senhor Jesus mesmo não disse? Quando Ele olhou para Jerusalém, Ele falou assim: olha, não jurem por Jerusalém. Ele apontou para Jerusalém terrena, dizendo, porque Jerusalém é a cidade do grande rei. Qual é o problema dele reinar na cidade dele? É a cidade do grande rei. Enfim, nós temos falado sobre tudo isso e martelado nisso tudo, e chegamos então, o pastor Nicolas chegou na parte de Apocalipse 20, que já acabou já o milênio, né? E agora então estamos em Apocalipse 20, nos versículos 13 a 15. Essa é a parte que o pastor Nicolas ficou de apresentar, ficou de ensinar na última aula que ele deu aqui. Nós vimos aí, começou no versículo 11, aqui nessa parte de Apocalipse, o milênio já acabou o milênio. O que vai acontecer, qual é o último episódio do milênio? É a revolta final. Quem estará preso no milênio? Quem? Satanás estará preso. Ou seja, ele não vai poder enganar as nações durante 1000 anos. Ele engana as nações agora? Então nós não estamos no milênio. Os amilenistas falam assim, não, ele está preso porque ele não pode impedir o avanço do evangelho. Mas isso não é o que o texto fala. O texto fala que ele estará preso e não conseguirá
enganar as nações. É isso que o texto fala. Se ele está enganando as nações como de fato está, tanto que Paulo fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, e a Bíblia fala que Satanás atua continuamente enganando os homens, então ele não está preso não, ele continua enganando as pessoas, as nações, os reis, os governantes, tudo. Dizer que estamos no milênio é dizer que ele não está mais enganando. Como os amilenistas veem que ele está enganando, então eles tentam mudar isso. Isso não é honesto. Dizer, não, ele não pode impedir o avanço do Evangelho. Desculpem. Mas isso é atribuir a palavra enganar um sentido que ela não tem. Não é isso que o texto fala. O texto não fala, olha, ele estará preso e ele não conseguirá fazer com que o Evangelho avance. Não é isso. O texto fala que ele estará preso e não mais vai enganar as nações. Então, mudar o sentido das palavras para encaixar na minha teologia não é honesto, não é correto. Então, Satanás não está preso, não. Ele está enganando as nações. Essa é uma prova de que nós não estamos no milênio. Muito bem. Esse período vai acabar quando a Bíblia fala que Satanás será solto. E ele vai sair enganando as nações de novo. E ele vai, então, incutir no coração dos homens o desejo de se rebelar contra o rei. É o que ele faz sempre, a vida toda. Toda a história foi assim, desde o Éden ele fazia isso. Pregando a rebelião contra o rei. Pregando a rebelião contra Deus. É o que ele vai fazer. E as pessoas vão acreditar nele ou não? Vão. Uma grande multidão vai acreditar nele. E vão segui-lo. E vão atacar a cidade santa. Mais uma vez. Só que descerá fogo do céu e destruirá todos. É assim que o milênio acaba. O milênio começa bem, mas termina com o debelar de uma grande rebelião liderada pelo diabo. E o diabo, então, nesse momento, quando ele é debelado com suas hostes, ele então é lançado no lago de fogo e enxofre, que a Bíblia define como sendo a segunda morte. Então, o que é a segunda morte? Na Bíblia, a segunda morte tem uma definição específica. A segunda morte é o lago de fogo. Quem já morreu 2 vezes já? Ninguém. Ninguém. Ninguém morreu 2 vezes. Ainda. Mas quando o lago de fogo for inaugurado, então começará a aplicação da segunda morte. A segunda morte, os primeiros a morrerem pela segunda vez, será a besta, o anticristo e o falso profeta. O anticristo vai ser quem vai inaugurar o lago de fogo. É o anticristo. Ele é o primeiro a morrer 2 vezes, lançado no lago de fogo. Ele e o falso profeta. Depois é o diabo. E depois veremos a sequência aqui, quem mais vai. Mas ninguém ainda morreu 2 vezes. Porque a segunda morte é o lago de fogo. As pessoas são lançadas no lago de fogo, a alma ou o corpo delas? Os dois. Lago de fogo é lugar, no caso de pessoas, né? É o lugar de pessoas perdidas que ressuscitaram. Ressuscitaram para serem lançadas lá. Então é bem terrível isso. Não dá para medir o sofrimento disso aqui. Oi? Não. Em corpos indestrutíveis, lançados no lago de fogo. Então é muito terrível isso. Então nós já passamos a parte já do milênio, essa parte da sedução das nações que o diabo vai realizar, já passamos também, e chegamos no capítulo 20, versículo 11, o pastor Nicolas explicou o versículo 11 e o versículo 12. Nós vamos ler rapidinho aqui, só para os irmãos lembrarem, e aí vamos entrar no 13, que aí é o juízo final, aí é depois do milênio então. Tem aí o texto? Aí está. Olha lá o versículo 11, que o pastor Nicolas já explicou. Fala assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. O pastor Nicolas já falou disso. O grande trono branco, aí é o juízo final. Quem está sentado nele?
é o próprio Deus sentado ali. O texto fala de cuja presença fugiram a terra e o céu, terra e o céu é o universo, é tudo que há. O que significa fugiram? Eles desapareceram. Diante da presença de Deus, eles desapareceram, ou seja, os céus e a terra passaram. Não existem mais. Onde é que eles estão então? Sei lá onde estão. Mas o céu e a terra, conforme nós conhecemos, já não existem mais. Talvez aqui haja uma alusão àquilo que Pedro fala, de que os elementos todos se desfarão com fogo, os céus vão se enrolar e tudo vai acabar. É o final de tudo. O texto fala, e não se achou lugar para eles. O universo desaparece. Assim como o universo teve um começo, um dia Deus disse, haja luz e houve luz, e para existir luz, Deus teve que criar o espaço. Como é que a luz se propaga sem espaço? Então Deus teve que criar o espaço antes de criar a luz. E também teve que criar o tempo, porque para ele falar haja luz, as palavras saem da boca da gente de forma cronológica. Então, para Deus falar haja luz, no universo ele tem que primeiro criar o tempo, o espaço, e aí criou a luz. Então, tudo isso vai desaparecer. Teve um começo e tem um fim agora. Então, estamos falando disso agora aqui, é o fim da história da humanidade. Toda a história caminha para esse momento. Estamos aqui diante de uma informação valiosíssima, porque a Bíblia está descortinando para nós o futuro, que é o ponto final da história deste mundo aqui. Não é o ponto final da nossa história. A nossa história prossegue. Mas da história deste mundo, esse é o ponto final. Quando chega aqui, é o ponto final. E vejam a sequência. Vi também os mortos. Note bem, esse texto só fala de gente morta. Esse texto não fala de ninguém que está vivo nessa época. Quando quando o milênio acabar, vai ter gente viva? Vai ter gente viva. Essas pessoas vão entrar para o novo céu e para a nova terra que vem depois disso como? Não sabemos. Elas vão estar aqui, comparecendo nesse juízo? O texto só fala de gente morta que ressuscita, só. O texto não fala de pessoas que, quando acabar a revolta, quando Jesus punir os revoltosos e estiverem vivos, os que não se rebelaram, né, e são salvos, estiverem vivos depois desse juízo do Senhor sobre os rebelados, a Bíblia não fala dessas pessoas. Não fala. Aqui. Aqui só fala de gente morta que ressuscita. Só. Ok? Então, já não me perguntem, porque senão eu vou ter que inventar. Aí se eu inventar, vocês vão me chamar de Valdomiro, vocês vão me chamar de, que mais? De Edir Macedo. Para inventar tem que ser isso aí. Eu não posso inventar. Então não sei. Então fala, vi também os mortos, os grandes e os pequenos. Que é isso? São adultos e crianças, certo? Não, nada a ver. Grandes e pequenos é a posição das pessoas. Você vai ver pessoas de alta posição, líderes, reis, governantes, e pessoas de baixa posição, pessoas simples, pessoas humildes. Postos em pé diante do trono, então se abriram livros, ok? Aqui começa o tribunal, então, a funcionar. O tribunal é aberto. Ainda outro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Ok? Então o pastor Nicolas explicou isso aqui. Esse juízo, o juízo final, é com base nas obras. Ok? Isso indica o quê? Isso indica que aqui a questão não é se a pessoa é salva ou não, que a salvação não é pelas obras. A questão aqui dominante parece ser que tipo de incrédulo a pessoa foi. Parece que o que domina aqui é isso. Que tipo de incrédulo a pessoa foi? Foi o incrédulo, né, bonzinho, aquele incrédulo que você conhece, né, na sua família, nos seus amigos, no seu trabalho, aquele incrédulo que trabalha, que é uma pessoa de bem, ou é o incrédulo perverso? Parece
que esse juízo avalia isso. Não é um juízo para ver se a pessoa é salva ou não. Parece que não é. O que domina aqui é o comportamento das pessoas. Não são incrédulos. Ok. Que tipo de castigo receberão? Receberão um castigo pesado, ou mais pesado ou menos pesado? Eles receberão de acordo com o que fizeram, como viveram a sua incredulidade. Se é assim, então nós podemos pensar que que incrédulos muito perversos sofrerão muito mais do que pessoas incrédulos menos perversos. Mas isso é uma suposição. Nós não temos certeza. Jesus falou, olha, os habitantes de Sodoma, comparados com os habitantes de Corazim e Betsaida, os de Corazim e Betsaida serão réus de um juízo muito mais severo. Então, haverá mais rigor para eles. E os fariseus também, né? Olha, vocês fariseus serão réus de um juízo muito mais severo. Então parece que existem graus de castigo, mas aqui o texto não fala sobre isso. Nós supomos isso, mas não sabemos como vai ser ao certo. Então veja agora, o pastor Nicolas já falou sobre isso, agora veja o versículo 13 que ele não falou. Deu o mar os mortos que nele estavam. Aqui existe uma personificação. É como se o mar fosse uma pessoa. E ele então dá os mortos. O que significa isso? Que as pessoas que morreram no mar, todas elas vão ressuscitar. E elas comparecerão ali ressurretas diante daquele trono grande, imenso e branco. Agora, os corpos que estão no mar se decompuseram? Sim, mas eles serão restaurados e todos comparecerão diante daquele trono. Então, quando fala deu o mar os seus mortos, significa que os mortos que os seus corpos jazeram no mar, eles vão ressuscitar e comparecer diante desse trono. E na sequência, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia. Aqui também a personificação. A morte e o além, esse tipo de linguagem, a gente chama de endíades, que vocês já conhecem, essa figura de linguagem. O que é uma endíades? É o referir-se a uma só coisa por meio de duas palavras. Morte e além é a mesma coisa. Não é que existe a morte e existe o além. Não. Morte e além é a mesma coisa. É como se você falasse assim, olha, nós somos cinza e pó. O que significa isso? Nós somos poeira. Cinza e pó é a mesma coisa. Isso é uma endíades. Quando eu falo assim, olha, nós somos cinza e pó, isso é uma endíades, é uma figura de linguagem. É uma forma de falar. Por que chama endíades? Porque significa, é uma coisa, é uma de a através de duas. É uma realidade referida através de a duas palavras. Endíades. Por isso tem esse nome. É uma realidade expressa em duas palavras. Então aqui, morte e além é a mesma coisa. É a morte, na verdade aqui, o texto usa a palavra Hades. Onde está escrito além, é a palavra Hades, que aparece também no versículo 15, é isso? No versículo 15 acho que aparece também. No 14, não, é só no 14 mesmo, né? Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Então note bem, é importante aqui ver o versículo 18 do capítulo 1, 1:18. Veja aí 1:18. Olha só o que diz aí. É interessante isso aí, 1:18. É Jesus se apresentando. Jesus se apresenta aqui. E ele diz assim, que ele é aquele que vive
estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e olha só, e tenho as chaves da morte e do Hades. É a mesma expressão que aparece no versículo 14. Então, quando o texto fala que a morte e o Hades deram os seus mortos, o que significa isso? Significa que as portas do Hades e do inferno foram abertas para que eles saíssem de lá. E é interessante que quem tem essa autoridade é só Jesus. Então, quem realiza esse ato a rigor de tirar os mortos do Hades, do além ou do inferno, como é chamado, é o próprio Senhor. O Senhor tira os mortos de lá e os faz comparecer ressurretos diante do juízo final. Essa expressão, morte e inferno, eu mencionei já, é referente à mesma coisa, ao mesmo lugar. Então, continua aí o texto, versículo 14. Então, a morte e o inferno foram lançados... estou ainda no versículo 13. E foram julgados um por um segundo as suas obras. É que eu falei que a morte e o além aparecia no 13, aparecia no 15, né? Não é. Aparece no 13 e no 14. Eu confundi os dois versículos aqui. Então, no 13 aparece a morte e o além, no 14 aparece a morte e o inferno. Entenderam agora? Eu estava fazendo confusão aqui. No 13 aparece a morte e o além, no 14 aparece a morte e o inferno. Essas expressões são exatamente as mesmas. Onde está escrito morte e além, é a morte e o Hades. E onde aparece no 14 a morte e o inferno, é a morte e o Hades. É a mesma coisa. Ok? Então, aí voltando para o 13. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. Eles também comparecem lá diante desse trono branco. E aí, novamente, o versículo 13 realça a base do juízo. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Esse texto mostra que o juízo é individual. Cada pessoa vai ser julgada. É por CPF aqui. É por CPF. É um julgamento individual e aí os mortos de todas as eras comparecem aqui agora. Essa aqui é a segunda ressurreição. A primeira ressurreição, a Bíblia fala que a primeira ressurreição é para os bem-aventurados. Essa aqui é a segunda. A segunda ressurreição é para os perdidos. E isso é aterrador. Então, vejam agora, aí o versículo 14, agora sim. Então, a morte e o inferno, a mesma expressão do versículo 13, foram lançados para dentro do lago de fogo. Então, vejam, esse lago de fogo já foi mencionado no capítulo 19, versículo 20. Pode colocar o 19 e 20. 19, 20. Aí está. Então, já foi mencionado aí esse lago de fogo. Olha o que diz. A besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Isso aconteceu durante a grande tribulação. O texto então fala que o anticristo foi preso e o falso profeta também. Quando Jesus voltar, isso vai acontecer. Os dois, diz o texto, são duas pessoas, eles não são demônios, são duas pessoas. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então eles inauguram, são os primeiros a chegar nesse lago de fogo. A Bíblia chama esse lago de fogo, o nome dado a esse lago de fogo é o Guiena. É o Guiena. Esse é o inferno na sua manifestação definitiva, o Guiena. Jesus disse assim, olha,
não temam aqueles que matam o corpo, mas temam aquele que pode fazer perecer no Gueena a alma e o corpo. Quando Jesus usa a palavra, quando nós vemos no Novo Testamento escrito, aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Essa palavrinha inferno, na verdade, no texto do Evangelho, é a palavra Gueena, que é o lago de fogo. Por que chama Gueena? Porque Gueena é a contração de duas palavras. Gueena é a contração da palavrinha Gue e da palavrinha Inon. Gueinon. O que é Gueinon? É o vale de Inon. E o que é o vale de Inon? O vale de Inon ficava ao sul de Jerusalém, ele abrangia mais a parte sul de Jerusalém, e nesse vale era realizado a queima do lixo da cidade. Então o depósito de lixo da cidade ficava nesse vale, o vale de Inon. Então, qual era uma das características desse depósito de lixo? Havia vermes e havia fogo. Então, esse vale, o Vale de Inon, serviu como uma ilustração do que é o castigo eterno. Porque no Vale de Inon, o fogo nunca se apagava, queimando o lixo continuamente. E no Vale de Inon também nunca deixava de haver vermes. Os vermes estavam sempre, nunca morriam, sempre se alimentando do lixo e o fogo ali queimando. Então havia verme e fogo. Por isso o Vale de Inon serviu como uma ilustração do inferno. E o inferno pegou esse nome, o Gueena, o Vale de Inon, espiritual, né? Então, por isso Jesus falou assim, olha, é melhor você perder um braço ou uma perna do que você ser lançado no Gueena inteiro, onde o verme não morre e o fogo nunca se apaga. Por que ele falou isso? Para lembrar da figura do Vale de Inon, onde o lixo de Jerusalém era queimado dia e noite. Então isso gerou na cabeça dos ouvintes uma imagem muito vívida do inferno. Quando alguém falava do Gueena, lembrava do depósito de lixo, queimando sem parar, e os vermes ali. Então, é algo muito ilustrativo, e ficou esse nome. Esse nome é aplicado aqui para o lago de fogo, para o Gueena, porque o fogo não se apaga lá e o verme não morre. Ok? Então vejam, outra ocasião, aqui, no caso, a besta, o anticristo e o falso profeta são lançados lá, nesse lago de fogo, no Gueena, no Gueinon. E também no capítulo 20, versículo 10, também isso acontece. Vejam quem é lançado no capítulo 20, versículo 10. Pode mudar aí o texto. 20, 10. Olha lá. O diabo, aqui no final da tribulação, né? No final do milênio, melhor. O diabo, o sedutor deles, das nações, depois que ele foi solto, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. São lançados lá. Agora, note bem, muita gente fala assim, olha, o inferno existe, mas ele é temporário. Existe uma teologia que é uma teologia aniquilacionista. Isso já existe já há muitos séculos. Desde o século II, muitos teólogos diziam isso, olha, o inferno existe, mas ele vai durar um tempo. Ele não vai durar para sempre. Porque não dá para Deus punir alguém para sempre, porque chega uma hora que chega a ser injusto. Tem que haver um fim, o castigo. Porque senão a pessoa peca 50 anos, 60 anos e é castigada 1000, 2000, 50 mil, 1 milhão de anos. Isso é injusto, dizem isso. É o argumento que as pessoas usam. Mas, na verdade, o raciocínio não é esse. O raciocínio é assim, a pena de alguém não dura
de acordo com o tempo que a pessoa gastou fazendo mal. Se eu matei 10 pessoas em 20 minutos, eu vou ficar só 20 minutos na cadeia? Não, mas eu pequei por 20 minutos. Claro que não. Não é assim que se aplica a pena. A pena é aplicada de acordo com a gravidade do que eu fiz, não com o tempo que eu gastei fazendo. Então, se eu levar isso em conta, qual é a gravidade do que eu fiz quando eu rejeitei o Filho de Deus e pequei contra o Criador do Universo? Qual é a gravidade disso? É uma gravidade infinita. Logo, a pena tem que ser como? Infinita. Então é assim que se aplica a pena. Não é pela duração do tempo em que eu perpetrei o crime, mas é pela gravidade do crime que a pena é aplicada, que a duração da pena é aplicada. E aqui então nós vemos isso. Olha como esse versículo mostra que o aniquilacionismo está errado. Os teólogos do passado diziam, olha, não, a pena do inferno vai durar durante muito tempo, mas vai acabar. Mas aqui diz que não. Olha só. E serão atormentados de dia e de noite. Por quanto tempo? Isso significa que vai acabar? Vai acabar. Terrível isso, né? São pessoas. Tem o diabo, que é um espírito. Nós não sabemos como o diabo vai sofrer no Guiena, porque ele é um espírito, mas ele vai sofrer. Agora, os outros dois, o falso profeta e a besta, eles são pessoas, como nós. E o texto fala que eles serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então é bem pesado isso aqui. Isso aqui é uma das coisas que é difícil de entrar na nossa cabeça. Porque se nós não suportamos 2 segundos de tormento de fogo, como que é isso aqui? E não morre. A pessoa não morre. Eu não sei como que é isso aqui. Se nós não suportamos 2 segundos de tormento de fogo, se eu não consigo ficar 1 segundo com o meu dedo no ferro elétrico, como que é isso aqui? Eu não sei medir isso. Então, nós, irmãos, assim, com muita humildade, temor e tremor, temos que lembrar que nós não sabemos, nós talvez nunca saberemos o tamanho da salvação que Cristo nos deu. Nós nunca saberemos. Nós não temos ideia do tamanho da desgraça de que Cristo nos livrou. Acho que nem na eternidade nós teremos noção disso. Do tamanho da desgraça de que Cristo nos livrou. E nós talvez nunca tenhamos noção do tamanho da miséria para onde estão caminhando as pessoas sem Cristo. E eu acredito até, aqui já sou eu falando, é uma suspeita minha. Eu acho que Deus nos deu uma mente incapaz de ter essas noções. Porque se nós tivéssemos a noção do tamanho dessa desgraça, nenhum de nós ia dormir de noite. Então Ele nos protegeu, nos deu um cérebro no qual não é possível abrigar noções disso aqui muito claras. Porque senão ninguém dorme à noite. Ninguém dorme à noite. Então é algo muito pesado isso aqui. Nós não conseguiríamos viver pensando nisso o tempo todo. Porque é um juízo que não tem tamanho. Então, nós pensamos às vezes, né, que esse evangelho barato que é pregado por aí, né? Jesus me livrou de uma vida sem propósito. Jesus me livrou de uma vida vazia. Ok, tudo isso é verdade. Jesus me livrou de uma vida lá nas baladas, lá. Tudo isso é verdade. Mas, assim, se livrar de uma vida feia, um incrédulo consciente, um estoico, pode se livrar.
Um filósofo estoico, ele pode ter uma vida reta, livre de qualquer balada e baderna. E uma vida regrada e bonita. O estoico pode ser assim. Então Jesus nos livrou disso? Livrou. Mas não é só isso aí, não. O livramento dele sobre nós não temos como medir. Não dá. Se nós tivermos uma noção de 10% disso, nós vamos passar a vida inteira de joelhos agradecendo. Senhor, obrigado, porque eu não sei o que é isso. É muito pesado isso aqui, é aterrador. Muito bem, vejam então a sequência voltando para Apocalipse 20, vendo agora o versículo 14 no finalzinho. Então fala assim, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, já estão lá agora, nessa altura do campeonato, já estão lá a besta, o falso profeta e o diabo, e agora, quem é lançado lá? As pessoas incrédulas de todas as eras. Todos são lançados lá agora. Agora o lago de fogo está cheio, está vazio, agora encheu de repente. E vejam, esta é a segunda morte, o lago de fogo. Segunda morte, é importante essa expressão. Essa expressão aparece aí no capítulo 20, no versículo 6. Volta lá um pouquinho e vamos ver o versículo 6. Olha o que diz. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Que primeira ressurreição é essa? É aquela ressurreição de que nós falamos quando Jesus vem buscar a sua igreja. A primeira ressurreição. Também a ressurreição para entrar no milênio, a ressurreição daqueles que padeceram como crentes na grande tribulação. Aqueles que morreram na grande tribulação e ressuscitam para entrar no reino, participam da primeira ressurreição. Agora notem, sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Quem não participa dessa primeira ressurreição vai participar da segunda. Mas a segunda ressurreição é esta ressurreição para a perdição. Vamos ver também o 2:11, Apocalipse 2:11. Veja o que diz 2:11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá dano da segunda morte. Ok? O que é a segunda morte? O lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aquele que vencer, aquele que perseverar até o fim, o crente verdadeiro, esse não experimentará a segunda morte. Muito bem, vamos voltar então para o capítulo 20, e aí tem o finalzinho do capítulo, que fala o seguinte, 20:15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Aí é o juízo final. Aqui termina o julgamento de toda a humanidade. Então, toda a humanidade comparecerá diante de Deus um dia. Os crentes em Cristo ressuscitarão, comparecerão diante dele um dia para receber seus galardões. Não no juízo final, mas no bema de Cristo, como é chamado. No dia de Cristo, no tribunal de Cristo. E aqui os incrédulos comparecem diante dele no trono branco e cada um é julgado e condenado a esse lago de fogo, o Guiena, o lago de fogo, que é a segunda morte. E aí então termina a história da humanidade nesse universo conforme nós o conhecemos. Okay? É aqui no versículo 15 que termina a história da humanidade.
O que vem a seguir, se você olhar o capítulo 21, o versículo 1 começa assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Aqui é uma outra realidade que começa. Então termina. Tudo que nós conhecemos acaba aqui no versículo 15. Tudo já está no seu devido lugar. A punição dos maus, o galardão dos justos, e aí começa um novo universo. Ok? Muito bem. Reações, perguntas, observações. Os irmãos têm alguma coisa a dizer? Jimmy? Pastor, em relação ao final do versículo 20, já quando acaba todo o que vive nesse planeta, Satanás, os incrédulos, o falso profeta, a própria morte lançada no inferno, e já vai começar um novo céu e uma nova terra. E nessa nova era, como justificar, como devemos argumentar frente ao fato de falar que o mal não é aniquilado, já que o inferno será eterno, o lago de fogo será eterno, o mal existirá ainda. Nós podemos dizer que o mal existirá sob juízo, não o mal em sua atuação, em sua capacidade de influenciar, de produzir o que desagrada a Deus. O que nós temos, na verdade, é o bem. E que bem é esse? É o mal sob juízo. E isso é bem, isso não é mal. Porque o lado deixa de ser uma prisão. Oi? Deixa de ser uma prisão. Sim. Então, está preso. Sim. Tem como sair de lá. O mal sob juízo, o mal incapacitado, o mal debelado, o mal sem poder atuar e sendo castigado, isso não é um mal, isso é um bem. E é essa leitura que deve ser feita. Então, de que modo o bem se estabelece para sempre? O bem se estabelece para sempre numa condição em que o mal não pode levantar a cabeça e não pode fugir do juízo eterno. É nesse sentido que o bem se estabelece. Okay? Mas o mal enquanto sofrimento dos perversos, o mal nesse sentido, isso permanece para sempre. Mas é uma boa pergunta essa, né? Como é que o mal no sentido de sofrimento continua e não acaba nunca. O mal no sentido de sofrimento permanece e não acaba nunca. Na verdade, o que permanece são os agentes que praticavam o mal. Né? E o sofrimento deles, né? O sofrimento deles permanece. Isso não acaba. Então é algo bem... Sim, eles vão saber porque estão sofrendo, mas não somente isso. Eles de fato estarão sofrendo. E isso não é mal, isso é bom. É a justiça de Deus aplicada aos perversos. Quando nós morremos, já sei e a pessoa que não é salva, quando ela morre, ela já está no tormento, vamos supor, ela já está sabendo que ela não foi escolhida. Eu acredito nisso, hein? É isso. É isso. Ela está lá descansando, esperando um dia, mas ela está dormindo. Tá. Não, ela não está descansando. Está descansando. Não está descansando. Não está descansando. Não existe descanso para o incrédulo que morre. Sim. Se o incrédulo morre, nós não podemos dizer descansou. Não. Mas assim, na hora que ele fecha os olhos, que a alma sai do corpo, que já vai... Ele vai para o destino eterno dele. Sabe que ele já vai... Sim. Ele já foi escolhido do lado... Sim. Se a pessoa... à esquerda, né, no caso. Se a pessoa morre sem Cristo, ela imediatamente vai para o inferno. Ela não dorme, não fica esperando, descansa, não. Ela não vai purgatório, tudo isso é invenção. Quando a pessoa morre, ela imediatamente vai para o inferno. E se ela é salva, ela imediatamente vai para o céu. São esses dois destinos imediatos aplicados às pessoas do mundo todo. Já são separados, mas assim, mesmo que o inferno não esteja inaugurado, no caso,
Não, o inferno já está inaugurado. O que não está inaugurado é o lago de fogo. O inferno é para onde vai a alma da pessoa. O lago de fogo vai a alma e o corpo. É diferente. O inferno está inaugurado faz muito tempo. E está bem cheio de gente lá. O que vai acontecer? Esse inferno vai dar os seus mortos. Essas almas todas se unirão aos seus corpos, ressuscitarão e comparecerão diante desse juízo, corpo e alma. E sairão do inferno só para serem lançados num outro lugar pior, que é o lago de fogo. Onde eles estão agora, eles são atormentados. Mas é a alma deles, o corpo deles não é atormentado. O corpo deles está no cemitério numa boa. Lá no cemitério ninguém sente nada. Mas a alma está sendo atormentada. E os santos, os crentes que morrem, o corpo deles está no cemitério, mas a alma está com o Senhor. Então, quando alguém morre é assim. Se a pessoa é crente, vai para o inferno de tormento. Se a pessoa é salva, vai para o céu e está com o Senhor ao lado dele, desfrutando da presença maravilhosa do Senhor e das delícias celestiais. Então, isso é assim. Aqui estamos falando sobre coisas futuras. O que vai acontecer com essas almas no futuro? Aqui o texto fala que essas almas que estão no inferno, no Hades, elas vão ressuscitar. Os seus corpos serão restaurados. E elas comparecerão diante do juízo do grande trono branco. E serão lançadas então, corpo e alma, no lago de fogo. É um outro nível de juízo, que abrange o corpo e a alma, que não existe ainda, que não foi inaugurado ainda. Os crentes ressuscitam também, mas eles ressuscitam para habitar no novo céu e na nova terra com o Senhor para sempre. É a diferença. Então o que vai sobrar no futuro, no finzinho de tudo? Novo céu e nova terra, com os salvos com corpos ressurretos, e o lago de fogo, com os perdidos com corpos ressurretos também. É o destino final e definitivo é esse. Ok? O Sérgio ia perguntar também? Como vai ser o convívio no reinado que Cristo vai reinar por anos? Né? Como vai ser o convívio dos ressurretos com as pessoas que não são ressurretas? Assim, o único exemplo que nós temos disso é Jesus, quando ressuscitou, apareceu aos discípulos e ficou com eles um bom tempo, 40 dias mais ou menos. E o convívio era normal. Ele comeu com eles, ele andou com eles, e ele era alguém ressurreto. Ele andou com eles, ele comeu com eles, ele conversou com eles, ele os ensinou. Então, ao que tudo indica, o convívio é um convívio comum. É um convívio normal dos ressurretos com os não ressurretos. Porque o único exemplo que temos é desse do Senhor. Houve outros ressurretos na Bíblia, mas eles ressuscitaram para morrer de novo. Então eles não tiveram o corpo glorificado. O Senhor, com o seu corpo glorificado, foi o primeiro a ressuscitar de fato, com o corpo glorificado, com o corpo incapaz de morrer. E o convívio foi normal. Então nós acreditamos que esse convívio será normal também. Os que forem pessoas que ainda não ressuscitaram, estarão com aqueles que já ressuscitaram e conviverão com essas pessoas normalmente. Quem mais quer perguntar? Sim, mas eu fiquei com mais uma dúvida. No final do lago de fogo será lançado o inferno e a morte. Como interpretar o sofrimento da morte? Não. Isso não é, a morte aqui, o inferno e a morte não são indivíduos, não são pessoas, não são seres, não são espíritos. Tá? Tem um espírito que chama morte e o espírito não é isso. Quando fala o inferno e a morte, é uma referência ao local. Há um local chamado morte, é o abismo, a pessoa está na morte, que é identificado como Hades. Inferno e morte é a mesma coisa, é um lugar. Esses lugares serão lançados, ou seja, os habitantes, o conteúdo desses lugares, aqueles que estão nesses lugares, no inferno e na morte, que é a mesma coisa, serão lançados no lago de fogo. Não é que tem uma entidade, um espírito, algo assim que chama morte.
e que Deus pega essa pessoa, esse ser, esse anjo maligno chamado morte e joga, não é isso. O lugar se chama morte. Quando fala a morte foi lançada, significa as pessoas que estão na morte, que estão no Hades, que é a morte, essas pessoas são lançadas. É uma referência ao conteúdo, as pessoas que habitam lá agora, elas serão lançadas lá. É importante lembrar disso, porque muita gente pensa que a morte é uma coisa, é alguém que usa um capuz preto e uma foice. Então, de vez em quando, quando você está morrendo, aquela foice, aquela pessoa vem, né? Quem é você? Ela vem te buscar. Quem é você? Meu nome é morte. Não, não é isso. Morte não é um ser. A morte não é um anjo. Não é isso. Isso são figuras que as pessoas usam por aí, né? Mas isso não é assim. Então, quando fala que o inferno e a morte foram lançados, significa que o inferno e a morte são lugares. E ao serem lançados, significa que as pessoas que estão lá são lançadas. É como se eu dissesse, sei lá, eu posso usar uma expressão semelhante a isso. A igreja Batista Redenção chorou. A igreja, a rigor, seria o lugar aqui, né? Mas quem chorou são as pessoas que estão aqui. Seria mais ou menos esse o sentido. Quem mais quer perguntar alguma coisa? A aula de hoje, ao mesmo tempo que provoca em mim uma alegria e uma gratidão muito grande por esse livramento, me dá uma tristeza em pensar em pessoas que eu amo e que não conhecem a Jesus Cristo. Se elas não aceitarem Jesus e morrerem, no final delas, eu não gosto nem de imaginar. E eu amo essas pessoas e eu queria pensar que elas vão passar por isso. Assim, isso é um sentimento que Paulo tinha, né? Ele falava, olha, eu tenho constante dor no coração pelos meus parentes, meus compatriotas, o povo de Israel. Eu padeço todos os dias por causa deles, ele falava. Eu tenho incessante dor no coração. Eu gostaria de ser rejeitado, ser considerado anátema por amor deles. Quando Paulo disse isso, ele não disse isso à toa. Ele sabia o destino dos perdidos. E ele sofria e padecia, que ele amava. Eram seus irmãos, seus compatriotas, seus parentes. Havia uma ligação entre eles, física até. Dizia, olha, porque eles são sinceros, eles servem a Deus, mas sem entendimento. E eu queria ser considerado anátema por amor deles. Mas eu tenho incessante dor no coração. Ele sabia que Jesus não veio nos livrar de uma conta corrente negativa. Jesus não veio nos livrar de um problema financeiro grave. Jesus não veio nos livrar de problemas pessoais, de depressão ou coisas assim, ainda que essas coisas ele nos ajude em tudo isso. Tudo isso ele nos ajuda. No campo financeiro, no campo da depressão, tudo isso ele nos ajuda. Mas ele não veio a rigor nos livrar disso. Ele não morreu na cruz para que eu tenha uma conta positiva ou para que a minha depressão melhore. Ele morreu na cruz, o Filho de Deus foi pregado num pedaço de pau, numa morte que é a mais humilhante que você pode imaginar. O Filho de Deus, o Criador do Universo, foi cravado num pedaço de pau, rude, na pior humilhação que alguém pode imaginar, para nos livrar de algo que não tem palavras para descrever. Pastor, mas esse tipo de sentimento que a Simone falou está limitado à nossa vida terrena no momento. Isso, né? exatamente. Enquanto estiver glorificado, isso Isso vai ser problema. é importante lembrar isso, né? É assim, na nossa vida terrena, agora, nós nos entristecemos como Paulo se entristeceu. Mas o Senhor, agora eu vou falar com base na nossa experiência aqui. Não é palavra de Deus que eu vou falar agora. Não estou interpretando um texto bíblico nenhum. Eu estou dizendo coisas a partir da minha percepção pessoal. É bem diferente quando o pastor está explicando um texto, quando o pastor fala o que ele percebe a partir dos seus mecanismos de análise das coisas.
O que nós percebemos é que o Senhor não deixa que nós pensemos nisso o tempo todo, dia e noite, porque senão nós vamos viver arrasados. Então Ele não nos dá, Ele não permite que a nossa mente tenha uma noção muito clara da perdição eterna. Ele não permite que nós assimilemos plenamente isso, para nos proteger. É a percepção que eu tenho. Porque se Ele permitisse que nós tivéssemos a percepção mental completa disso aqui, nós não iríamos dormir à noite. Nós viveríamos assim, arrasados. Por cada enterro que vivêssemos de pessoas incrédulas, nós iríamos ficar destruídos. Agora, experimentamos tristeza? Sim, porque sabemos dessas coisas. E o Senhor coloca o nosso coração alguma proteção, de um modo que eu não sei explicar. Porque se eu sei que alguém está na cadeia, se eu sei, por exemplo, que um parente meu está na cadeia, eu sofro com isso. Mas eu sofro muito mais com isso do que quando eu lembro que ele está no inferno. Como pode? Como eu posso sofrer mais sabendo que alguém está no hospital, na cadeia, do que quando eu sei que alguém está no inferno? Eu creio que isso não é falta de sensibilidade, não é? Nós sofremos também, mas é porque o Senhor nos protege, para não termos a noção exata da gravidade da coisa. Agora, o Alan lembrou uma coisa importante. No céu, nós saberemos que o inferno existe? Sim. Eu não vou ser mais ignorante do que eu sou agora. No céu eu saberei que o inferno existe. Mas o nosso coração vai ser totalmente preenchido pela alegria e pela paz. Então não haverá espaço para tristeza. Haverá espaço para a informação, mas não para a tristeza que vem da informação. Então eu saberei, mas isso não vai diminuir minha alegria. O que é um grande mistério para nós. Como pode? Porque hoje a informação afeta a minha paz. Hoje eu estou aqui, está todo mundo contente aqui. É aniversário da irmã, né? Melissa faz aniversário amanhã, é só festa. Estamos contentes. Então, tem bolo aqui na igreja hoje. Né? E estamos comemorando aniversário. Todos felizes. Aí chega alguém com uma informação. Irmãos, olha, fulano faleceu. O que acontece? Essa informação faz o quê? Transforma a nossa alegria em tristeza. Acaba com a festa. A informação afeta a nossa paz e a nossa alegria. O nosso coração tem espaço ainda para ela entrar. Agora no céu vai ser diferente. Por alguma razão que nós não entendemos, por mecanismos que não entendemos, Deus vai nos dar um coração que recebe a informação. Mas essa informação não gera tristeza. Como é que pode isso? Entra a informação, mas não entra a tristeza que a informação deveria produzir. Então é um mistério isso, né? Que raio de coração é esse? Eu acho que a tristeza vai estar no lago de fogo também, não? Oi? Oi? A tristeza vai estar no lago de fogo também. Com certeza, desespero, tristeza e tudo mais, né? Mas nós saberemos, mas não nos entristeceremos. É aí que está o mistério. Que raio de coração é esse? Que sabe e não padece. Que conhece o juízo severo contra queridos e não chora. Vai ser assim. É um coração que a gente não tem ainda, né? Está guardadinho para nós, mas vai ser assim. Nada vai tirar a nossa paz. Jesus falou assim, olha, naquele dia, a alegria de vocês, ninguém poderá tirar. Naquele dia, a alegria de vocês será tão grande, que ninguém poderá tirar. Isso para mim não tem cabimento, não tem como explicar isso, mas é assim que vai ser. Então o Senhor vai nos livrar do inferno e de um coração em que entra tristeza. Vai ser um livramento fora e um livramento dentro. Livramento total. Maravilhoso isso, né? Não vejo a hora, não vejo a hora. Isso será que é referência a Efésios do coração renovado? Oi? Tem alguma ligação, tipo o que o senhor está falando lá, a ligação de Efésios ali, coração renovado, será que é alguma coisa
Não. Efésios não fala disso, não. Não há essa ligação. São outras coisas mais presentes aqui, não escatológicas. Bom, O que deveria ser a nossa conduta em relação, sabendo que uma pessoa próxima, querida, rejeitou a Cristo de forma aberta, em relação àquela obra de pecadores nas mãos de um Deus irado, seria uma atitude, entre aspas, nobre, fazer que chegue ao conhecimento dessa pessoa essa obra? claro. De Jonathan Edwards, ou seria mais duro para... Jesus falou do inferno para as pessoas perdidas? Pode falar também. Vão rir, vão zombar, vão falar que isso é piada. Ok? Leia isso aqui. O que aguarda você é terrível. Se você continuar desse jeito, você está indo para o inferno. Há uma perdição eterna que você não pode medir. É o que está aguardando você. Eu não inventei isso, é o que a palavra de Deus diz. E dizer isso é errado? Claro que não. Essa é uma das maiores expressões de amor que você pode demonstrar. Avisar que no fim daquela estrada tem um abismo. E a pessoa segue, está caminhando para lá. A pessoa com uma venda nos olhos, indo na direção, sorrindo, contente. Você fala, tem um abismo ali, ela ri de você. Paciência. Mas é um ato de amor e o desejo intenso de livrá-la disso que nos faz alertá-las. Se elas não nos ouvem, o que podemos fazer? Lago de fogo é pior que o inferno. Muito pior. O inferno é só a alma. O lago de fogo é o corpo e a alma. É o que o Senhor fez, que Deus fez por nós, aonde nós estávamos, aonde Deus nos arrancou. Assim, eu desafiaria vocês, eu convidaria vocês hoje à noite, antes de dormir, né, os que são crentes, não sei se todos aqui são crentes, mas todos, antes de dormir, dizer ao Senhor, Senhor, eu te louvo com palavras que eu não sei nem expressar. Essa seria a nossa oração hoje à noite. Bom, gente, está tarde, 9h30, fazer oração. Senhor, obrigado por esse texto que aprendemos, pelas lições que emanam dele, pelo seu livramento. Nós não temos palavras para expressar nossa gratidão ao Senhor, pelo fato de um dia termos ouvido o Evangelho. E o Senhor ter aberto os nossos olhos e movido nossos corações para que crescemos. Obrigado pela esperança que temos, porque nós não temos noção da grandeza da nossa herança. E não temos palavras para expressar o nosso louvor e a nossa gratidão pelo seu livramento tão imenso. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo isso. E abençoa-nos para que tenhamos alguma sombra disso em nossa mente, para que louvemos ao Senhor de coração e vivamos vidas que dignifiquem a posição em que o Senhor nos colocou. Leva-nos agora em paz para casa, livra-nos do mal e ajuda-nos a sermos agentes que proclamam a mensagem de salvação a esse mundo que caminha para o abismo. Em nome de Jesus pedimos. Amém.